Gravando, gravando. Yes! Mais uma aula de cálculo 1. Seja mais uma vez muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda ao seu curso de cálculo 1. Estamos na quinta aula para P3 e hoje nós vamos conversar sobre algumas propriedades operacionais de limites. Essa aula é muito importante, tá? Para a gente aprender a fazer de fato diversas contas com limites, para conseguirmos avançar. Então, na aula passada, nós aprendemos a calcular limites em funções contínuas, né? Aprendemos a estudar a continuidade de funções através do cálculo de limites. Só que, bom, se nós vamos lidar com limites, quais são as propriedades que o limite possui? Será que se eu somar dois limites, eu posso quebrar? O limite da soma é igual à soma dos limites? Será que isso acontece? E de fato vai acontecer para algumas situações, tá? Então, para vocês recordarem, ó, o último slide, vamos lá para cabecinha, cabecinha, yes, cabecinha. Então, o último slide da aula passada foi esse aqui, ó. Tá? Então, estávamos falando sobre algumas funções contínuas, como que a gente aplica limite em funções contínuas, e falamos sobre seno, cosseno, são funções contínuas. Então, para calcular o limite, basta substituir o x pelo valor onde você está jogando o limite. Perfeito? Então, hoje, a existência do limite e propriedades operacionais. Vamos lá. Olha só. Cadê minha caneta? Aqui. Primeiro, para a gente olhar para essas propriedades operacionais, né, eu preciso saber o que é existir o limite. Tá? Então, vou enunciar um teorema. Diz o seguinte, ó. Eu vou pegar uma função e ter um número real. Tá? Sejam f uma função e p um número real. Suponhamos, só que é importante, né? Suponhamos existir A e B A, B, de forma que A, P e P, B estejam dentro do domínio da F. Dentro do domínio da F. Tá? Por quê? Porque eu estou calculando o limite aqui, ó. Vou calcular o limite no ponto P. Tá? Então, eu vou pegar um ponto A e um ponto B, tal que, quando a gente calcula o limite, não tem que ir para um ponto. Ah, eu vou, né, vai para o P pela esquerda, vai para o P pela direita. Então, esse caminho vai pela esquerda, vai pela direita. O caminho onde você está usando, ele tem que estar dentro do domínio, tá? Esse caminhozinho aqui, ó, para você, eu vou pro P pela esquerda, eu vou pro P pela direita, tá? Então, esse caminho tem que estar dentro do domínio, tá bom? Então, são só condições para a gente dizer que isso é um teorema. Então, limite da f de x com x indo para P dá um número, vou chamar de elisão de limite, Guido Liese chama sempre a elisão de limite, tá? Então, eu digo que esse limite existe se e somente se, primeiro, f admite limites laterais à esquerda
e a direita em P, tá? E esses limites são números. Quando eu falo admite limites laterais, eu estou dizendo o seguinte: o limite dá um número. É um número, tá? Ou seja, não é infinito. Ah, a gente não viu aquele caso do 1 sobre x, com x indo para zero pela direita, vai para infinito. Tá? Então não é esse caso. Tá? Então ele admite limites laterais, ou seja, não dá infinito. E aqui é importante, vou colocar até de vermelho, ó. Limite da f de x com x indo para p pela direita. Isso tem que ser igual a limite da f de x com x indo para p pela esquerda. Tá? E isso tem que ser igual a... Isso é o que a gente chama de L. Vou colocar assim, ó. O L eu vou colocar mais apagado, porque se um é igual ao outro, né, então isso dá um valor. Esse valor eu chamo de L. Mas o importante é a parte vermelha. Perfeito? Ótimo. Exemplo, exemplo, exemplo. Um exemplo muito legal é esse aqui, ó. Exemplo. Calcule, caso exista, limite de x, de módulo de x sobre x, com x indo para zero. Tá, então resposta. Vou colocar aqui em cima. Dá para aproveitar. Aqui, resposta. Tá. Então, ó, para o limite existir, vamos ver se dá um número. Será que vai dar um número? Vamos ver, vamos calcular o limite à esquerda e vamos calcular o limite à direita. Então, limite com limite de x, de módulo de x sobre x, com x indo para zero pela esquerda. Bom, zero pela esquerda, eu estou à esquerda do zero, significa que é negativo. Então, lembram lá das aulas de cálculo, lá do conjunto 1, como é que é a função módulo? Né? Se a função módulo, se você valora ela num valor negativo, né? Então módulo de x é igual a menos x. Tá? Eu vou colocar essa observação aqui, ó. Lembrando, módulo de x é a função que vale x se x é maior que zero e vale menos x se x é menor do que zero. Tá? Então aqui, ó, como eu estou indo para zero pela esquerda, é o caso negativo. Então vai ficar limite de menos x sobre x com x indo para zero. Tá? Pessoal, limite, primeiro simplifica, depois aplica o limite. Sempre. Então, simplifica primeiro, limite. Será que minha cabeça vai cobrir? Limite com x indo para zero pela esquerda. Eu vou cortar aqui, vai ficar menos 1. Tá? Deixa eu ficar invisível. Invisível, 1, 2, 3 e invisível. Beleza. Tá? Então, limite de função contínua é o próprio número da função contínua, ou seja, limite de número é número. Tá? Perfeito? Agora, vamos calcular pela esquerda. Pela esquerda já foi, né? Pela direita. Limite com x indo para zero pela direita de módulo de x sobre x é igual a limite. Eu estou na parte positiva. Então, módulo de x eu troco para x. Zero pela direita. Vou simplificar, vai cortar, vai dar 1. Limite de 1 com x indo para zero pela direita, tá? Limite de número é número. Aqui, ó.
Isso dá 1. Os limites laterais são iguais? Não são. Então, esse limite não existe. Logo, resposta final. Logo, não existe limite da função módulo de x sobre x. Vou colocar ela mais para cima. Não existe, né? Limite com x indo para zero da função módulo de x sobre x. Tá? Então, esse limite não existe. Tá? Então, poderia colocar aí na tua P3, calcule caso exista. Tá? Calcule caso exista tais limites. Perfeito? Maravilha. Olha só. Então, a gente já sabe o que é existir limite, certo? Tá. Então, aqui. Teorema. Aqui que é importante. Teorema. Se limite da f de x, tá? Eu vou pegar duas funções, ó. Primeiro, não, deixa já vamos direto para o assunto, vai. Se limite da f de x com x indo para p, vamos supor que isso aqui dá limite 1, L1, tá? E limite da g de x com x indo para o mesmo ponto, não pode ser distinto, tá? Isso dá um outro limite, L2. Então, olha como que a gente pode brincar com limite. São 4 propriedades. A, B, C e D. Então, ó, limite de f de x mais g de x com x indo para p, você pode quebrar isso em dois limites. Tá? Às vezes calcular os dois juntos, deixa eu voltar minha cara aqui. Às vezes calcular os dois juntos é um pouco chato. Então você calcula primeiro um, depois o outro e aí soma com os dois, tá? Mas você só pode fazer isso se individualmente os limites existem. Então aqui, ó, vai ficar limite da f de x com x indo para p mais limite da g de x com x indo para p, que é igual, na verdade, a L1 mais L2. Tá bom? Então, ó, isso é o principal, ó. Se os limites individualmente existem, você pode quebrar soma de limite em limite da soma e vice-versa. Bom? Depois, essa é muito importante também, ó, limite de número vezes função com x indo para p. Eu vou colocar isso grifado, ó. Aqui. Tá? Número vezes função, que acontece com o número? Ele pula para fora. K vezes limite da f de x com x indo para p. Tá? Esse limite aqui, ó, esse k, ele pula para fora. É isso que está acontecendo. Perfeito? Depois, limite de f de x vezes g de x com x indo para p. Isso é igual a... Deixa eu só completar, né? Colocar isso aqui, na verdade, é k vezes L1. Não estava completado.
tá? Aqui vai ficar assim. Isso é igual a limite de f de x com x indo para p vezes limite de f de x, de g de x com x indo para p. Tá? Ou seja, é igual a L1 vezes L2. Tá? Gente, muito importante. Tá na, ó, cabeção, hein? Vou usar até o cabeção. Cabeção, cabeção. Cadê o cabeção? 1, 2, 3 e... Yes, cabeção. Isso só vale se o limite der número. Tá? Não vale para infinito. Ah, professor, e infinito vezes menos infinito? Calma. Não sei. Tem diversos casos. Tá? Tem caso que infinito vezes menos infinito dá uma coisa. Tem caso que, na verdade, vai dar menos infinito nesse caso, né? Mas infinito vezes zero, por exemplo. Ah, o zero corta com o infinito, né? Porque pode multiplicar. O que acontece? Quem ganha? O zero ou o infinito? Tá? Não sei. Tá? Tem casos que infinito vezes zero dá infinito. Tem casos que infinito vezes zero dá zero. Perfeito? Tá? Então, só vale se for número. Explicação, cadê? Cabecinha. Yes, cabecinha. Ó, só vale se isso der número. Tá bom? Então isso aqui não deu infinito. Isso não deu infinito. Perfeito? Ótimo. Quarta propriedade. Se L2 é diferente de zero, tá? Se ele é um número, só que ele é diferente de zero, então limite de f de x sobre g de x com x indo para p é igual a L1 sobre L2. Tudo bem? Então, eu posso dividir os limites. Eu posso quebrar em limite da de cima dividido pela limite da de baixo. Desde que o limite da de baixo seja um número e desde que esse número não seja zero. Perfeito? Maravilha. Olha só. Então, isso aqui, eu estou trabalhando com o capítulo 3.3. E ele reaparece no capítulo 3.9 também. Tá? Então, essa parte, essas propriedades ela aparece pela primeira vez no 3.3 e reaparece depois no 3.9. Tá bom? A mesma coisa, quer dizer, um fenômeno parecido acontece com limites no infinito. Tá? Então, ó, para limites no infinito, o mesmo acontece. Tá? O mesmo entre aspas, né? Quando x vai para infinito, não é quando o resultado dá infinito, tá? Então, ó, o que eu tenho de operação aqui? Então, limite, vou pegar assim, ó, se, vou chamar, fazer a mesma coisa, ó, limite, vou pegar isso aqui, vou descer, perfeito. Então, ó, suponha limite da f de x com x indo para infinito da L1 e limite com x indo para infinito também da g de x dando L2. Então, mesma coisa, limite com x indo para infinito de f de x mais g de x, isso é a mesma coisa que
L1 mais L2. Tá? Limite de k vezes f de x com x indo para infinito, isso é k vezes limite da f de x com x indo para infinito, que é a mesma coisa que k vezes L1. Tá? Produto também, mesma coisa. Limite da f de x vezes g de x com x indo para infinito vai dar L1 vezes L2. Mesmas propriedades anteriores. Tá? E limite de f de x sobre g de x com x indo para infinito, isso é igual a L1 sobre L2, desde que L2 não seja zero. L2 desde que L2 seja diferente de zero. Tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Né? Com as ferramentas dessa aula, eu já posso calcular coisas do tipo. Assim, sabendo que limite, né, de 1 sobre x. Deixa eu pensar. 1 sobre x com x indo para infinito. Tá? Isso daqui a gente já viu que dá zero. Perfeito? E limite de 1 sobre x. Deixa eu ver. Deixa eu pegar na aula passada. Nós temos um bom exemplo aqui, ó. Essa aqui. Isso. Eu vou fazer o limite. Vou pegar essa função, tá? E vou jogar ela para infinito. Tudo bem? Vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa. Tá? Olha o gráfico dela, tá? Através de translação que a gente tinha estudado. Isso aqui é da aula 2. Eu vou pegar essa mesma função da aula 2 e jogar ela para cá. Tá? Será que dá para apagar isso? Ah, deu, ó. Só que eu vou chamar de G. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Fazer isso. Perfeito. Tá? Limite dessa função com x indo para infinito, lá no gráfico, quando a gente joga para infinito, o que tinha dado? Aqui, eu vou jogar até o gráfico dela para cá, para vocês. Aqui, ó. Ó, o gráfico dela vai para 1, né? Quando vai para infinito. Aqui. Tá? Então, o gráfico dela é esse, né? Tá? Então, quando a gente joga essa função aqui para infinito, ela dá 1. Ó, joga para infinito, para onde que ela bate? Ela vai bater no 1. Perfeito? Então, sabendo que esse limite é igual a 1, calcule limite de 1 sobre x mais 1 sobre x menos 2 mais 1 com x indo para infinito. Bom, esse limite é igual a resposta. A gente vai fazer mais desses cálculos depois. Resposta, limite 1 sobre x com x indo para zero, para infinito,
mais 1 sobre x menos 2 mais 1. Uma boa colocar um parênteses aqui, né? Como é que eu estou calculando o limite de tudo? Isso é igual ao limite de 1 sobre x, com x indo para infinito, mais limite de 1 sobre x menos 2 mais 1, com x indo para infinito. Isso é igual a o primeiro dá 0, o segundo dá 1. Isso aqui dá 1. Perfeito? Tá, então essa aqui, ó, vai para 0, vai para 1, tá? Então aqui dá 1. Perfeito? Trabalharemos mais na aula de exercícios, mas entendam que essa aula foi fundamental, tá? Sem essa aula eu não consigo responder o problema do supercomputador. Estamos caminhando. Ó, não esqueci, tá? Não esqueci de vocês. Não esqueci do problema do supercomputador. Tá lá, vamos calcular já já. Perfeito? Só que eu preciso ir criando teoria, né? A gente precisa criando teoria para atacar um problema daquele. Tá? Então, a aula de hoje, falamos sobre existência do limite e propriedades operacionais. Pessoal, existência do limite, assunto fundamental. Tá? Propriedades operacionais, assunto fundamental. Então, a aula de hoje é muito, 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 muito importante. Perfeito? Nos vemos em breve, pessoal. Logo, logo estou postando aí a P3 de vocês. Estejam atentos às aulas de exercícios. Eu estou postando primeiro as aulas e em seguida as aulas de exercícios, até mesmo para vocês irem fazendo, para dar um tempo para vocês irem fazendo, né? Posto a aula, faz os exercícios, já já brota uma aula de exercício sobre sobre a devida aula. Perfeito? Fiquem atentos e até mais. Tchau, tchau, gente.